Pronto. Mas eu olhei as alturas para ti e tive fé em ti. Agora e portanto, ó luz das luzes, encontro-me dolorosamente oprimida na escuridão do caos. Se agora tu desejas salvar-me, grande é tua misericórdia. Escuta-me então, de verdade, e salva-me. Então aqui, Sofia reafirma sua fé inabalável apesar da dor, mesmo envolta na escuridão do caos, símbolo do sofrimento, confusão e separação espiritual. Ela ainda olha para a luz e clama por salvação. É o momento do pedido humilde, baseado não na exigência, mas na confiança da misericórdia divina. O caos aqui pode representar tanto a dor emocional, quanto a densidade da matéria, onde a alma se vê aprisionada. Eu me lembrei de momentos onde a gente, mesmo passando por situações difíceis e ali, né, dentro do desespero, eu vejo algumas pessoas falando, né, eu não passei por nada assim tão intenso, mas ainda buscando fé em Deus, buscando acreditar que existe algum propósito, né, sempre fazendo essa relação de que Deus sabe de tudo, então a gente tem que confiar, e ali isso demonstrou a fé dela, que era inabalável, que mesmo ela tendo a queda, ela não se revoltou, ai, por que deixaram isso acontecer comigo, e aquela coisa toda assim. Retira-me da escuridão desta matéria, que não me submerja nela, e que eu seja salva das emanações do Deus obstinado, oprimido, e das suas más ações. Sofia reconhece que está afundando nas camadas mais densas da existência, então, e representadas pela matéria, ela pede para ser retirada antes que se perca completamente. É um apelo pela libertação da influência das forças egóicas e ilusórias. Representada pelo Deus obstinado, a sua emanação, representadas pelo Deus obstinado e suas emanações. Essas forças são... era uma continuação aqui. Essas forças são aquelas que nos afastam da verdade interior, e muitas vezes com promessas enganosas de luz. No verso 15. Não permitas que me submerja nessas trevas, e não permitas que o poder do rosto de leão devore por completo o meu poder. E não permitas que este caos amortalhe o meu poder. O pedido se intensifica, e ela implora... Tem algum microfone aberto? Deixa eu ver que está dando retorno no meu. Se alguém quiser conferir aí, gente, não consegui ver daqui, tá? Implora para que sua essência, seu poder espiritual, sua luz interior não seja totalmente consumida pelas trevas. O poder do rosto de leão continua sendo o símbolo das forças do obstinado, que se alimenta da luz das almas caídas. O temor aqui é que o caos envolva seu poder de forma definitiva, impedindo seu retorno à luz. Trata-se de um clamor por preservação da centelha divina, antes que ela se apague. A gente sabe que essencialmente não é possível, né? A gente não consegue se desligar totalmente, mas a gente se afasta de Deus, né, da essência divina, pelas nossas escolhas, pelo nosso comportamento. E mais uma vez, a gente lembra da parábola, né, do filho pródigo. Escuta-me, ó luz, pois a tua graça é preciosa, e olha-me para baixo, de acordo com a grande misericórdia da tua luz. Sofia clama agora diretamente a compaixão divina, enfatizando a preciosidade da graça. Ela pede que a luz olhe para baixo, ou seja, que desça até onde ela está, no fundo da sua dor, para socorrê-la. E isso mostra que, mesmo em queda, a alma ainda é capaz de confiar no amor divino com força restauradora.
Não me vires o rosto, pois estou sumamente atormentada. Ela implora para que a luz não a rejeite. Aqui é o medo do abandono espiritual, a angústia de ser esquecida. É como se ela dissesse: por favor, não se afaste de mim agora que mais preciso. Esse sentimento ecoa no coração de quem, mesmo fiel, se vê imerso em dor e silêncio interior. Se alguém quiser comentar alguma coisa, acrescentar, eu acho que está bem claro, né? Mas às vezes assim fazer até alguma associação conosco é legal. Tá? Apressa-te, escuta-me e salva o meu poder. É um grito de urgência, ela sabe que o tempo é decisivo. E se não for resgatada agora, seu poder, a sua luz e sua força vital pode se perder. É a súplica final de alguém que ainda resiste à total dissolução espiritual. É como as experiências que a gente corre o risco de perder quando se equivoca, né? Quando cai em caminhos errôneos, às vezes a gente pode perder uma encarnação inteira a partir das escolhas. Então, enquanto consciência, lá no fundo, ela sabia que ela podia se perder e perder aquela oportunidade que ela mesma tinha se dado enquanto evolução, e ela clama, então, que a luz não vire as costas para ela, para que isso não venha acontecer, né? Salva-me dos regentes que me detestam, pois tu sabes da minha dolorosa opressão e do meu tormento, do tormento do meu poder que eles me tiraram. Eles que me colocaram em todo este mal, estão ante ti. Trata-os segundo o teu desejo. Agora ela entrega a justiça à luz. Ela reconhece que sofreu, mas não clama por vingança, apenas por libertação. E pede que a luz trate o opressor conforme a sua sabedoria. Então, não é aquele pedido de punição, né, de vingança, mas sim que seja feita a vontade de Deus, se a gente fosse adaptar para uma prece dos dias de hoje, né? É um ato de rendição espiritual, onde ela reconhece que somente a luz pode agir com verdadeira justiça. Isso é um ato de profunda consciência, porque para nós chegarmos a esse patamar de confiar e entregar, uma das coisas que a gente mais vê, até esses dias eu estava fazendo uma pesquisa no chat GPT, eu perguntei qual que eram os maiores desafios que o ser humano fazia perguntas, porque agora o chat virou terapeuta, né? E aí apareceu muita coisa relacionada ao perdão, muita coisa com a pessoa com dificuldade de perdoar, ressentida mesmo, né? E nesse movimento do não perdoar, a nossa tendência é querer a punição, é querer vingança ou revide, ou que a pessoa passe de alguma forma por uma situação negativa para pagar, de certa forma, aquilo que ela fez, né? Então, ainda é uma situação, assim, muito, muito pesada para nós, e muito presente, né? Essa dificuldade que a gente tem da compreensão, que compreender é simplesmente libertar o outro para as escolhas dele, né? Mesmo que a gente não concorde. Mas a partir do meu ponto de vista, o que é certo e errado, e eu não concordo, e aquilo tem que ter alguma punição ou uma retaliação, porque senão não é justiça. É um equívoco bem grande, né? Do que a gente entende e tenta aplicar como justiça e o que é justiça de verdade. Dani, Oi. só a título de contribuição aí, já que você abriu para isso, fazer uma observação. Até por conta de um trabalho que eu estou fazendo de terapia já há algum tempo, você sabe que eu anoto sonhos já há 20 anos. Então, eu comecei a selecionar todos os sonhos que eu tinha com representação feminina, né, com ânima, Uhum. e é incrível como nos sonhos, né, vamos imaginar assim, essa ânima masculina, né, os sonhos, eles representam praticamente a mesma jornada que a gente está vendo aqui da Sofia, né, então, esse início, né, normalmente essa figura materna, né, que
está representada por Eva, né? Depois Helena, depois Maria e Sofia, né? São essas 4 representações, essas 4 figuras que representam, né? Aí tem todo o desdobramento dessas 4 figuras, mas é uma trajetória, né? Então a gente vê assim, ao longo desses anos de anotação, como essa ânima interna, ela vai modificando, né? Os sonhos que trazem essa questão da Sofia, que aí é uma questão mais elevada, né? Maria, por exemplo, já é uma coisa mais espiritual, o sonho já traz uma elevação espiritual, e a Sofia, ela traz essa criatividade, eleva para ação, para alguma coisa mais elevada, né? Já para uma coisa mais metafísica, alguma coisa nesse sentido. Mas o sonho descreve essa jornada da Piscis Sofia, né? Essa trajetória dela do caos à luz, e é bem nítido, né? Se você faz um trabalho desses, você vê isso na prática, internamente. É bem interessante. Que legal. É realmente interessante ir fazendo essa conexão, né? É, E essa questão dos sonhos, toda a simbologia, quando ela vai se destrinchando, assim, é interessante demais. Às vezes eu paro e penso como que o inconsciente, ou a gente, enquanto, né, aspecto inconsciente, consegue criar isso, desenvolver dentro dessa simbologia tão rica, tão perfeita, que parece que se fosse tentar imaginar ou desenvolver isso racionalmente, não ficava tão bom, né? Não seria tão profundo. O meu poder olhou para diante no meio do caos e no meio da escuridão, e esperei pelo meu par, ele que devia vir lutar por mim, mas que não veio, o que eu procurei para que viesse e me emprestasse poder, mas que não encontrei. Sofia falou do abandono que sentiu, do seu par. Pôde simbolizar o aspecto complementar da sua alma, sua conexão divina, ou uma força espiritual de auxílio que ela esperava. Esperou apoio, auxílio, restauração, mas ele não veio. A solidão espiritual no meio do caos é um dos temas centrais deste verso. E quando procurei a luz, eles deram-me trevas, e quando procurei o meu poder, eles deram-me matéria. Olha que interessante isso aqui. Uma profunda frustração. Tudo que Sofia buscava em nome da luz retornou-lhe em forma de densidade e ilusão. Quando ela buscou o sagrado, ela recebeu o mundano. Quando queria ascender, foi afundada. Isso representa o perigo de buscar a verdade com olhos enganados, sem discernimento, sem fazer reflexão, né? A intenção bem direcionada, porém a direção não, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Agora, portanto, ó luz das luzes, que a obscuridade e a matéria que as emanações do obstinado me trouxeram cheguem até eles. Observem e que sejam aí apanhados e castigados, e que sejam forçados a tropeçar e não voltar à região do obstinado. Aqui ela já está vingativa. Sofia pede aqui uma inversão de destino, que os próprios males que vieram até ela recaiam sobre aqueles que a causaram, e não clama por vingança pessoal, mas justiça cósmica. Não me convenceu. Que os enganadores se enganem a si mesmos, que as forças se corrompem à luz e se destruam entre si. Tipo assim, eu não tô querendo me vingar, mas eu quero que você passe pelo que eu passei. Ou pior. Só para você ver como é bom. Dani, eu acho que é mais no sentido de, ao invés de eu fazer uma vingança,
Eu sei que o que a pessoa está fazendo vai gerar um karma. Aí eu fico sentadinha no meu canto, trabalhando na minha vida, esperando a roda do mundo girar e o karma derrubar ela, entendeu? É Eu acho que é mais verdade. nesse sentido. Confiando que vai acontecer, né? A própria lei de Exatamente. causa e efeito vai fazer, e ela não precisa ter ela o movimento diretamente, a Isso. intenção, Não né? seria uma vingança, mas seria um. Deixa quieto que eu sei que o que é teu tá guardado. Aham, Tem aquela frase que diz. Vocês estão me ouvindo? aham, Tudo bem, gente? tudo bem, Ana. Que deixa a justiça divina com Deus. Aham, Mas é uma frase que ela tem um peso de vingança mesmo assim. Mas só que outro dia eu ouvi uma frase bonita no sentido de interpretação, um pouco disso que essa pessoa comentou antes. É uma questão de lei divina, né? Deixar com Deus não significa, espera que o que é teu está guardado, que é horrível do mesmo jeito, uhum, mas no sentido de confiar no processo, porque inclusive a pessoa pode aprender pelo amor, e não necessariamente pela dor, e ninguém quer que o irmão sofra, a gente quer que todo mundo viva no bem, na luz, porque eu uhum. sou o outro sou eu também, né? Aí Seu depende irmão para também do trás, né? grau de consciência em relação a isso, né? Enquanto terapeuta, já tive muitas experiências da pessoa estar amargurada, estar ressentida com alguma coisa, magoada mesmo com a atitude de alguém, né? E usar essa fala. E a pessoa carrega ali naquele momento, né, um sentimento de, poxa vida, por que comigo? Por que que eu posso passar por isso e o outro não, né? E uma coisa terapêutica aqui, uma direção terapêutica que a gente sempre dá é isso, de que quando você perdoa, quando você liberta o outro para que a lei de causa e efeito se cumpra, você não está abstendo ele das consequências. Ele vai passar cedo ou tarde, porque isso é inevitável, não é do nosso controle. Se alguém me feriu, e se eu não fizer vingança, né, justiça com as próprias mãos, como se diz, ele não vai pagar pelo que fez. E não é verdade. A lei de causa e efeito ela vai agir independente do perdão ou do não perdão, né? Então, o perdão é uma libertação para quem perdoa e não para quem é perdoado. É a pessoa É que tira o verdade. peso do sentimento dela ali, da mágoa, né? Então, a direção que a gente sempre dá na terapia é isso, é por você, não é pelo outro. Porque o outro, até porque se ele errou e já se perdoou, ele vai seguir com as Ele já está no processo de cura, né? ele já está reparando, né, no processo. Então, a libertação, o perdão é para quem dá, não para quem recebe, né? É verdade. E uma coisa que me tocou profundamente, só fugindo um pouco, mas está dentro do contexto, porque tem a ver também com o momento que a gente está vivendo. Ouvindo a live da Mônica de Medeiros deste sábado, publicada neste sábado, acho que foi o pai, eu não lembro o espírito, é pai qualquer coisa, não sei se é João ou Joaquim. Ele disse que eles estão trabalhando arduamente no plano inferior, já na questão do exílio de muitos espíritos. E ele disse que eles choram muito. Eles, os espíritos que estão trabalhando com os espíritos que serão degradados, porque é muito triste você ver alguém que se perdeu, que não conseguiu, né, ajustar a rota, ir para o caminho da luz. É aquele assim, esse não tem mais jeito, esse vai ter que dar um passinho atrás, vai ter que ser degradado, porque não tem jeito de continuar aqui. E quando um irmão cai na sombra, cai no erro, é uma perda para todos nós, né? Todos nós perdemos. Realmente. Mas essa consciência é algo que a gente ainda precisa desenvolver, né? De que o que o próximo passa é prejuízo para mim também, né? Quando eu desejo mal do próximo, eu também estou automaticamente desejando mal para mim mesma. A energia maléfica, a energia negativa, ela passa primeiro por todas as minhas células, por todos os meus corpos, para depois ir em direção a outra pessoa. Então, quando a gente muda essa consciência, faz muito mais por si mesmo do que imagina, né? Mas a nossa, enquanto sociedade, a gente vê, né, por tanta guerra que ainda existe, tanta
tanto preconceito, tanto julgamento do outro, né, baseado em crenças, em valores e religião, que cada um tem a sua verdade absoluta, e essa compreensão e o respeito do outro, ela acaba ficando de lado, né? Em grande parte das pessoas, por isso que ainda nós estamos como estamos, mas, felizmente, também evoluindo, mesmo que seja de passinhos pequenos. Porque a gente esquece, quando a gente pensa assim, eu quero mais, é que todos os espíritos trevosos saiam da Terra, que a Terra se limpe, que vire regeneração. Só que no meio desse volume enorme de espíritos, podem ter espíritos muito, muito caros aos nossos corações, porque a gente não sabe na nossa família espiritual. Sim. E se a gente desencarna e descobre que uma pessoa muito amada foi degradada, como a gente vai ficar? Então, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Exatamente. E são coisas, assim, que a gente pode trazer para o cotidiano também e perceber, né? Quando é com o filho do outro, quando é com... alguém comete um crime, se tem uma pessoa do nosso ciclo que foi acusada de um crime, e aí as pessoas ao nosso redor, né, nossa, tem que matar, tem que dar uma surra, tem que... É aquela visão de punição, né? E aí, o meu primeiro pensamento vem, quando eu tenho oportunidade, eu pergunto, mas e se fosse o teu filho? Você ia fazer a mesma coisa? Você ia matar? Você ia... Como que você ia lidar com isso, né? Se você tivesse... Ou implorar para que perdoassem e dessem uma nova chance, né? Se você fosse o responsável pela educação daquela pessoa, ou de alguma forma tivesse uma ligação afetiva, você também ia querer que matassem, que ia ser a mesma coisa, né? Geralmente a pessoa não tem resposta, mas é ainda não se colocar no lugar do outro, né? E achar que a punição vai resolver. E não vai. A gente sabe o quanto piora, mas ainda é o que a gente entende como justiça. Caiam sobre eles as suas próprias vinganças, e que o teu juízo neles permaneça. Mais uma vez, a justiça é central. Sofia pede que o peso dos próprios atos caia sobre os que lhe causaram dor, para que sejam transformados ou destruídos por suas próprias criações. A ideia é que cada alma colha aquilo que semeia. Que não venham daqui em diante à sua região, ao seu Deus obstinado, e que suas emanações não venham aqui em diante até as suas regiões, pois o seu Deus é ímpio e obstinado, o qual penso que fiz este mal por si mesmo, sem saber que se não tivesse sido ou trazida para baixo de acordo com o teu mandato, ele não teria tido qualquer autoridade sobre mim. Esse trecho é a chave. Sofia revela que a sua queda não foi puramente erro, mas ocorreu também por vontade superior, o mandato, possivelmente como parte de um processo necessário para a evolução ou purificação. Ela denuncia o obstinado como ignorante, que achou ter vencido, sem saber que só teve o poder sobre ela porque foi permitido um propósito maior. Achei muito interessante isso aqui, a colocação da própria permissão, que a gente tem um entendimento, eu gosto muito de refletir sobre isso, sobre a permissão, a diferença da permissão e a diferença da vontade. E que muitas vezes a gente tem não tem essa visão de que tudo, absolutamente tudo, converge para o bem. Cedo ou tarde, todas as ações, até o mal, aquilo que a gente entende como mal, está a favor do bem. Só que para a gente entender isso, nossa, mas como que uma atitude de uma pessoa má, considerada má, está em favor do bem? Do crescimento espiritual de quem recebe e até da própria pessoa que está fazendo, a gente consegue entender essa perspectiva de que está a favor do bem. Mas para isso a gente precisa entender esse contexto espiritual, de evolução e tudo, e compreender que lá no fundo, aquilo vai ser, uma hora vai transcorrendo para que o bem se faça presente, porque na verdade o mal não existe, é a ausência do bem, né? É a ignorância do bem ali naquele momento que está se fazendo. Então é também uma forma de evolução, por isso que ela entende aqui, comenta que essa
essa queda dela não foi puramente um erro. É como os testes que a gente vive, mesmo sabendo das nossas tendências, ou até mesmo das nossas inclinações, é na prática que a gente é testado, que a gente se testa. Se vai fazer, se não vai fazer, se vai agir, se não vai agir. Então, ela, nesse momento, foi, de certa forma, um teste. Será que ela ia se revoltar? Será que ela realmente aprendeu a lição da consciência e do reconhecimento do que é parcela dela e do que é parcela do outro, e o que ela pode fazer assumindo a parcela dela dentro dessa queda? Então, foi a prova que muitas vezes a gente passa para testar se o nosso conhecimento ele não foi só cognitivo, se ele já está no nível do sentir e da vivência, né? Se a gente trocar a palavra bem e mal por finalidade, a gente compreende tudo, né? Porque bem e mal não existe, mas existe uma finalidade para tudo. Realmente. E esse trecho é chave. Sofia revela que a sua queda não foi puramente um erro. A Jali, né? Vontade superior. E daí sobre a vontade, que é interessante. Aqui coloca dentro desse sentido, mas a vontade, ela também não é um aspecto do desejo. Eu tenho vontade que o Marcos sofra para que ele aprenda. Não é isso. A vontade é permissão. Quando Jesus falava é da vontade do Pai, é porque é da permissão divina. A vontade de Deus, se a gente for olhar para esse Deus que para nós é um pouco mais acessível, né? E, sentir como se ele tivesse uma consciência de observação, o que Deus quer para nós é que a gente seja feliz, que a gente evolua, que a gente faça escolhas saudáveis, amorosas para nós, para a vida, para o próximo, mas é da permissão que a gente viva fazendo as nossas escolhas. Eu comparo isso com a educação dos nossos filhos. É da nossa permissão que muitas vezes ele vá, quebra a cara, erre, né, tropece, perca alguma coisa, para que ele cresça, mas não é da vontade. A vontade do desejo, o que a gente quer? Se a gente fosse atender às nossas vontades em relação às pessoas que a gente ama, possivelmente a gente colocaria num vidrinho de cristal ali, ia, né, zelar a vida toda, não deixar acontecer nada, fazer nada, se desafiar em nada, nem crescer, ia ser para sempre criança. Então, isso seria o desejo, né, o processar do desejo. E a vontade de Deus é que a gente evolua através do amor. Então, ele permite que essas quedas aconteçam, que os desafios aconteçam, para que a gente vá evoluindo. Porém, quando tu, por teu próprio mandato, me trouxeste para baixo, mais eles me perseguiram e as suas emanações acrescentaram tormento à minha humilhação. Então, aqui vemos a diferença entre o sofrimento necessário e o sofrimento infligido com crueldade. Embora sua descida fosse parte de um plano maior, né, ou seja, estava convertendo, então, um objetivo, os arcontes extrapolaram, abusando do poder permitido a eles, o que gera a justa revolta de Sofia. Então, é como a gente entrar num processo de autoobsessão e também num envolvimento obsessivo, onde a nossa fragilidade, ela é potencializada e utilizada muitas vezes, né? Sugada, de certa forma, e ela vai ser mais cruel do que deveria ou do que precisaria ser. Então, isso é a parcela deles. Ela entende a parcela dela, mas também salienta aqui a parcela deles, né? E eles tiraram-me o poder de luz e caíram sobre mim, oprimindo-me até a dor, a fim de levar toda a luz que havia em mim. Por isso em que me colocaram que não ascendam ao 13º Aion, a região da justiça. Então, ela decreta que por terem extraído a sua luz com violência, esses seres não devem ter direito de acesso às regiões superiores. O 13º Aion é onde habita a justiça, e esses não são dignos de entrar nela, pois não respeitam as leis espirituais e universais. Eu lembrei aqui também da crucificação de Jesus, né?
Existia uma finalidade, como o Marcos falou, mas não precisaria acontecer daquela forma se não fosse escolha dos homens, que tinham o poder de tomar aquela decisão. Poderia ter sido de outro jeito, enfim, não sei. Tinha um propósito? Tinha. Foi-se utilizado da decisão para se cumprir esse propósito, mas ainda assim houve escolha. Se todo mundo ali decidisse, não, não vamos fazer nada, não, não vamos crucificar, não vamos pregar as mãos dele, não ia acontecer. Ontem eu estava assistindo The Chosen de novo, acho que é a terceira vez que eu estou assistindo. É tão gostoso. E eu vi a cena onde aquele soldado romano que levou, que o filho dele foi curado por Jesus, né? Quando ali na praça, gente, eu não lembro o nome, o Quintus pediu para que ele prendesse Jesus, ele se recusou. Ele disse, não vou fazer. E aí ele foi preso, só que daí depois o Quintus matou a moça lá, e daí ele que saiu e o outro que entrou, só que ele se recusou. E se outros tivessem se recusado a fazer o mesmo? Não teria acontecido, pelo menos não naquele formato, né? E teriam acontecido outras coisas, enfim, né? Tudo tem consequência, todas as nossas escolhas têm consequências, mas foi uma escolha. Não dá para dizer que não foi. Então, eles não respeitam, na visão dela, então eles não têm direito de acessar a região da justiça, né? E que não sejam considerados no lote daqueles que se purificaram a si próprios, e a luz que não sejam considerados entre aqueles que rapidamente se arrependerão e rapidamente poderão receber mistérios na luz. Ela os exclui do grupo dos arrependidos e purificados de si, ou seja, daqueles que com esforço consciente transformaram-se e tornaram receptivos os mistérios, os ensinamentos superiores da luz. E aqui arrependidos, verdadeiro e reconhecido como chave de ascensão. Então, eles não estavam arrependidos, né? Então, eles não tinham buscado o processo de expiação, que era extrair a pureza daquela situação, das escolhas deles, e por isso, na visão dela, né, eles não tinham esse direito. Aí ela está falando de quem? Dos arcontes? Sim, Desculpa, dos Aeons e arcontes, né? A gente já discutiu sobre arcontes em algum outro ponto anteriormente? Lá Quem eles são, de onde eles vieram? Lá no início. Posso procurar. Para mim isso é meio confuso, eles parecem que estão tão à parte do processo de evolução. De certa forma, sim, ainda estão muito vinculados à matéria, aos prazeres, né? Eu vou pegar aqui, eu já trago uma recordação para a gente que é importante. Mas é interessante, Dani, essa tua colocação, só enquanto você procura, Uhum. o que teria acontecido com a humanidade se Jesus não tivesse sido crucificado? É uma coisa meio louca você pensar nisso, né? Porque você Pois tem é. toda uma formação de uma religiosidade, de toda uma estrutura religiosa, enfim. Na verdade, houve uma mudança na maneira das pessoas ver a vida, enfim, de toda a humanidade a partir desse ponto, né? É como antes, acho que no verso 23 se abordou a questão que a Pia Sofia estava um pouco revoltada, e você percebe isso, por exemplo, o próprio Cristo, ou Paulo, ou essas pessoas que passaram por uma grande mudança, que eles vão para o deserto, buscando encontrar Cristo, mas no deserto eles encontram, sei lá, hordas de demônios, né?
Uhum. Passam por todo esse processo no deserto. Na verdade, é uma crucificação, né? Então, a impressão que dá é que esse processo, que a gente passa também, né? Que cada ser humano passa. Cada um tem sua cruz, a gente fala assim, cada um tem sua cruz. E quantas mães passam por uma crucificação? Não é na cruz, não é no prego, no pé ali, É, mas é um processo semelhante, né? Elas tem dão sim. sangue, elas passam por isso. Então, dá a impressão que esse ponto, que esse ápice que Jesus passou, tinha que acontecer assim, né? Não poderia ser diferente, porque a vida é assim depois de 2000 anos, né? Então, para ele se humanizar, teria que ser assim, né? Para ele transmitir esse exemplo para a humanidade de como um ser humano poderia passar dignamente pela vida e ser crucificado com dignidade e reencarnar, enfim, e ressuscitar, tudo isso que dá sentido, né? Que é um símbolo para o símbolo da cruz. Não existiria o símbolo da cruz, né? Da vertical, da horizontal com a vertical, né? Dessa interseção. Então, a partir dessa morte dele, dessa crucificação, se ressignificou toda a vida na Terra, toda a existência terrena, né? Uhum. Então, mas é interessante pensar sobre isso. Eu nunca tinha pensado assim, nessa questão. Realmente, o mal, as escolhas más, né? Convergindo para um propósito digno. E realmente, se eu já tinha, acho que lido alguma coisa a respeito disso. Se não tivesse sido nesse formato, agora, 2000 anos depois, a gente não ia estar lembrando de Jesus da forma como nós lembramos. Exato. Então, teve um propósito, né? Esse propósito foi cumprido. Em contrapartida, já vi também teorias de pessoas que, inclusive, que não acreditam na crucificação, nem até mesmo na ressurreição, e tem toda aquela análise, né? Porque se Jesus tinha o poder que ele tinha, por que ele permitiu? Ele conseguia curar os outros, por que ele mesmo não fez pela própria vida? Mas eu não Mas aí, vejo, é, mas não aí é uma concordo com questão essa de, perspectiva. aí é uma questão de Jesus histórico, né? O É. fato de se ele existiu ou não existiu, ou foi crucificado ou não, eu acho que não tem tanta relevância, porque, assim, é o símbolo, né? Uhum, É o símbolo que transforma. Então, não o fato histórico em si. Porque o que aconteceu sei lá, se houve um Jó. Houve um Jó há 2.500 anos atrás. Pô, ninguém sabe se houve um Jó ou não. Mas a partir da história de Jó, houve uma modificação, porque aquilo se transforma num mito, né? E modifica a consciência das pessoas ao longo dos séculos. Então, o fato em si foi, né, o mito, enfim, reza que Jesus foi crucificado na cruz e ressuscitou, enfim, é nisso que se acredita, né? uhum, Mas é bem interessante isso. é mesmo, muito bacana. Aqui, acho que foi a Ana, não sei se foi a Ana ou a Natália, mas os arcontes, eles formam a estrutura do mundo material, que é imperfeito, ilusório e limitador, tá? Os arcontes não são maus no sentido clássico, eles são ignorantes e arrogantes, e agem como falsos deuses por não conhecerem a fonte verdadeira. Essa é a gente ter ali a associação dos arcontes. Esse eu já li, o 28, que purificam. Acho que não, né? E que não sejam considerados no lote daqueles que se purificam a si próprios, e a luz, e que não sejam considerados entre aqueles que rapidamente se arrependerão, e rapidamente poderão receber o mistério da luz. Ela os exclui do grupo dos arrependidos e purificados de si, já li sim. Ou seja, daqueles que com esforço transformam-se e se tornam receptivos aos mistérios. Verso 29. Pois eles tiraram-me a luz, e o meu poder começou a cessar, e fui destituída da minha luz. Sofia conclui reafirmando seu estado de queda. Sua luz interior foi arrancada, e com ela o seu poder espiritual esvaiu-se. Ela foi temporariamente destituída da sua centelha divina plena,
o que simboliza o mais profundo esquecimento de si mesma. Então, ela entrou num autoabandono, né? Esquecimento de si mesma seria o autoabandono, abandono da sua essência. E aí, interessante, ó, foi temporariamente destituída da sua centelha divina plena. Então, ela foi temporariamente e da centelha divina plena, não da essencial da natureza, porque não tem como. Então, considerações finais dessa etapa. Esse trecho representa o ponto em que a dor da queda encontra a consciência da injustiça espiritual. Sofia não apenas sofre, mas compreende o que lhe aconteceu e por quê. Essa consciência é o primeiro passo do verdadeiro retorno. Seu arrependimento não é apenas culpa ou lamento, é um despertar da percepção espiritual sobre o desequilíbrio cósmico causado pela desobediência e pela arrogância das forças inferiores. A história dela ecoa e de toda a alma que caiu em ilusão, sofreu nas trevas, mas não desistiu de voltar à luz. Legal, né? A história dela ecoa de toda a alma que caiu, verso 30. Agora e portanto, ó luz, que estás em ti e em mim, eu canto louvores ao teu nome, ó luz, glorificando-te. Neste momento, Sofia começa a se lembrar da sua origem luminosa. A luz não está apenas fora, ela reconhece que a luz habita tanto nela quanto nela mesma. E isso marca uma virada do processo da queda. O louvor como forma de reconexão com o divino interior. Que o meu canto de louvor seja o teu agrado, ó luz, com um mistério admirável que guia as portas da luz, as quais aqueles que se arrependerão o pronunciarão, e aos quais a luz purificará. Sofia não canta apenas para consolar-se, mas para tocar o coração da luz. Ela compreende que o seu louvor, se verdadeiro e humilde, torna-se um mistério, uma prece, né? Ou seja, um código espiritual que pode abrir as portas da salvação, não só para ela, mas para outros que também se arrependeram. O mistério é apresentado como uma fórmula sagrada que ativa a purificação. Então, ela foi buscar dentro dela mesma esse cântico, né? Para evocar a luz interior dela. Agora e, portanto, que todas as matérias se regozijem, que toda luz te busque e que o poder das estrelas que está em ti perdure. Então, aqui é um convite universal à celebração da luz, até mesmo a matéria, normalmente associada ao peso e à prisão. É convocada a se alegrar, porque a reconexão com a fonte está acontecendo. As estrelas, símbolo da inteligência espiritual e das forças celestiais, também participam do louvor. Pois a luz ouviu as matérias, e a ninguém deixará sem haver purificado. Então, Sofia traz aqui uma afirmação esperançosa. A luz é compassiva e purificadora, alcançando até mesmo os aspectos mais densos e esquecidos do cosmos. Então, nenhuma parte da criação será abandonada ou esquecida. Que as almas e as matérias louvem o Senhor e todos os aeons, e que as matérias e tudo que nelas há, o louvem. E mais uma vez ela insiste na reunificação entre espírito e matéria, reconhecimento que tudo pode retornar à origem divina desde que haja reverência e desejo de reintegração. É uma visão holística e restauradora, incomum em textos religiosos que tendem a desprezar a matéria. Geralmente tem essa separatividade, né? Matéria, matéria, espírito, espírito, e essa consagração, essa união entre os dois dificilmente é vista. O equilíbrio disso, né? Pois Deus lhe salvará a alma de todas as matérias, e uma cidade será preparada à luz de todas as almas que se salvem
habitarão nessa cidade e a herdarão. Aqui temos uma imagem escatológica e simbólica. A cidade da luz, morada das almas salvas, conceito muito próximo do reino dos céus. Trata-se de um espaço de pureza e retorno, uma nova realidade vibracional na qual a alma redimida habita quando se liberta do caos da matéria impura. Espera aí que eu me perdi nisso. Uma imagem escatológica e simbólica, cidade da luz, morada das almas salvas. Conceito muito próximo do reino dos céus. Trata-se de um espaço de pureza e retorno. Legal. A alma daqueles que receberão os mistérios habitará nessa região, e aqueles que tenham recebido mistérios em seu nome morarão nela. Só habitarão essa região aqueles que receberem os mistérios, ou seja, aqueles que passaram por processos internos profundos de despertar, purificação e iniciação. Receber os mistérios não é apenas conhecer informações ocultas, mas viver transformações espirituais reais, o que os torna dignos de viver em comunhão com a luz. Então, aqui, encerramento do primeiro arrependimento. Sucedeu, então, que quando Jesus havia dito essas palavras aos seus discípulos, que também lhe disse: esta é a canção de louvor que Sofia expressou no seu primeiro arrependimento, arrependendo-se do seu pecado, recitando tudo aquilo que lhe ocorreu. Agora, portanto, o que tem ouvidos para ouvir, que ouça. É uma frase do Evangelho, né? Jesus encerra confirmando que essa canção é o primeiro arrependimento completo de Sofia, onde ela reconhece a sua falha, relata seu sofrimento e orienta sua devoção à luz. Ela convida os discípulos e a nós leitores a escutar com ouvidos do Espírito, ou seja, com atenção profunda e aberta à sabedoria sagrada escondida no texto. Então, aqui tem mais uma síntese do 1 ao 36, que ao perceber que havia sido enganada por uma falsa luz e mergulhada no caos, clama profundamente a luz verdadeira. Ela reconhece que a sua queda aconteceu porque, com fé sincera, acreditou que a luz que viu era divina, mas tratava-se de uma ilusão provocada pelo poder do obstinado. Desorientada, então, ela se afastou da sua região celestial e foi aprisionada pelas forças do caos, que roubaram a sua luz e deixaram-a vulnerável, humilhada e sozinha. Ela busca socorro na luz das alturas, mas encontra zombarias e desprezo por parte dos regentes dos Aions, que se regozijam com a sua queda. As emanações do obstinado, encorajadas por essa rejeição, intensificam a opressão sobre ela. Deixa eu ver aqui até onde vai aqui. Então, Sofia, profundamente arrependida, declara sua ignorância, afirmando que sua queda não foi por rebeldia, mas por amor à luz. Ela clama por compaixão e justiça, pedindo que a luz olhe para sua dor e não abandone e salve das trevas que a sufocam. E reconhece que a sua fé na luz permaneceu, mesmo em meio à escuridão. Ela lamenta a ausência do seu par, que não veio ajudá-la, e denuncia a falsidade das forças que enganaram. Deseja que as trevas e a ilusão que aprendem retornem contra aqueles que a criaram, e pede que esses poderes injustos sejam impedidos de retornar às suas regiões de origem, ou continuar aprisionados em outras almas. Sofia, então, faz uma virada espiritual em meio à dor, começa a cantar louvores, reconhecendo a sua presença dentro e fora dela. Seu canto é um mistério, uma chave de acesso espiritual para quem se arrepende verdadeiramente. Ela convoca todas as matérias e luzes do universo a louvarem o Senhor dos Aions, pois a misericórdia de luz é tão grande que não deixará nenhuma alma sem purificação. Por fim, ela profetiza que todas as almas salvas
habitarão uma cidade luminosa e um reino espiritual, preparado para receber os mistérios da luz. Essa morada eterna será o destino daqueles que, como ela, passam pelo arrependimento verdadeiro e retornam à sua origem divina. Ela fala o par dela. Quem é o par dela? Jesus, simbolicamente, né? É a consciência, a sabedoria. Ah, Ela evocou ali naquele momento, mas não teve resposta, não foi acolhida, né? A gente vai ver mais para frente daí essa junção. Que Jesus, ele tem esses papéis na história. Os Jesus que está contando, né? O Jesus Cristo ressuscitado, e o Jesus que é o par de Sofia, que é o oposto dela. A parte consciencial dela. Que é o nosso Cristo interior, ou né, nosso eu superior. Então, a gente hoje vivencia essa experiência de buscar essa conexão e ouvir o eu superior, mas nós estamos tão materializados ainda que raramente a gente consegue. A gente consegue saber que ele existe, mas é um saber cognitivo. No nível do sentir, nós ainda estamos desenvolvendo. A mesma coisa que aconteceu com ela. Ela sabia que tinha o par dela, mas ela ainda não conseguiu desenvolver uma conexão com ele. E essa conexão depende muito mais dela do que dele, porque ele já é, né? Ele já tem a consciência em si, então é uma busca que ela precisa fazer. E o cântico dela, que é uma forma de buscar essa conexão, porque, além de tudo, ela foi internamente. Interessante nessa trajetória da Sofia, porque ela é semelhante à de Cristo também e à nossa. Porque eu estava pensando, lá na base, quando ela saiu no 13º A1, né? Ela tinha consciência, Uhum. né? Ela era elevada. Mas ela almejou alguma coisa a mais. Ela queria alguma coisa a mais. Por isso a queda, né? Mas a queda dela foi a criação de consciência dela. Foi, exatamente, foi Então, assim, essa função. exatamente isso. Então, ela não teria outro caminho. Então, parece que Cristo, quando veio, ele não deu outro, não existe outro caminho. Uhum. Ele fala, não, depois que eu tiver uma consciência elevada, eu não vou cair mais. Ou depois que uma nação atingir uma consciência elevada, as pessoas estiverem todas conscientes, não vai haver mais guerra. Vai porque alguém naquela nação vai almejar alguma coisa a mais. Eu acho que essa é a natureza do ser humano, né? Uhum. Então, claro, vai ser um nível diferente, vai ser uma nação mais desenvolvida, alguma coisa, mas vai haver alguma coisa para crescer novamente num outro nível de consciência. Parece que tem que ter essa queda e passar por toda essa dificuldade para adquirir uma nova consciência, um novo nível e se elevar, né? Porque seria a vida de Sofia, parece que seria uma vida tão tranquila, né? Sim, Por que ela caiu, né? Teoricamente, ela vivia num mundo muito bom, né? E alguma coisa aconteceu, que é o que acontece com a gente, né? exatamente. O que acontece com a gente, o que aconteceu com Jesus durante as encarnações dele para que ele se tornasse um ser crístico e também muito do que aconteceu ali na própria encarnação, né? E é a função da queda, é a função da dor, é o que a gente comentou antes. Sem essas experiências, como que ela ia amadurecer, despertar, discernir o que realmente era uma fé raciocinada, né, e o que era uma ilusão, se não passasse pela experiência? Não tinha como. E como que ela seria a Sofia, né? Essa sabedoria Sim. divina? Como que seria a Sofia sem essa queda, né? Sem essa queda na densidade, né? Um espírito elevado muitas vezes encarna para passar pela experiência da encarnação, porque alguma coisa ele vai carregar da encarnação, ele vai aprender na encarnação e aí volta para o mundo espiritual, isso que a gente estuda, né?
Então, a passagem, essa queda na matéria, ela tem uma finalidade, que é o aumento de consciência. Sim. E a importância dela, né? Mas Pode falar. isso me dá algumas dúvidas. Será que a gente só faz esse mergulho uma vez? Porque ele fala que a gente veio da luz, nós éramos luz, e nós escolhemos mergulhar na matéria para viver essa experiência. E aí é um mergulho muito profundo e tal. E aí, será que quando a gente voltar ao ponto de partida, um dia lá, num futuro distante, eu vou querer de novo fazer esse mergulho? Eu acho que enquanto a gente não desenvolve consciência e não faz essa junção com o próprio par, a gente vai cair várias vezes, em aspectos diferentes, em experiências diferentes, em intensidade diferente, mas depois que a consciência vai sendo desenvolvida, não vejo mais a necessidade, né, dentro da minha perspectiva. Como Jesus, quando veio, escolheu passar por tudo que ele passou, ele não precisava mais viver a intensidade que ele viveu daquela forma, foi como o Marcos falou, foi para servir como exemplo mesmo e mostrar um caminho, né? Essa percepção. Sim, mas aí não é um aprendizado, aí é uma missão, né? Isso. É um serviço por amor, não é uma prova, não é uma expiação. Exato. Eu digo quando se você atinge uma consciência crítica, esse mergulho, para mim, ainda me causa algumas dúvidas, porque ele, para mim, ele entra um pouco no conflito da questão da evolução, passando por todos os reinos. Porque se eu vim de um lugar onde eu era pleno de consciência, e se passar pelos reinos, desenvolvendo desde o átomo, que passa por todos os reinos, até um certo dia entrar no reino uminal, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que defende, dentro do centro espírita que eu trabalho, tem gente que defende que o espírito não passa por todos os reinos. A essência divina, né? O espírito como centelha divina. Uhum. Então, quem anima os outros reinos, se não é a centelha divina? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que para entrar no reino nominal é um reino separado. E isso é tão confuso. As opiniões se divergem e aí vão gerando uns questionamentos que parece que não tem uma resposta clara. Eu acho que aí depende muito da interpretação, da crença, de como a pessoa absorve, né? Não sei se o Marcos e a Mari vão concordar com a nossa perspectiva aqui, diferente desse processo. Na verdade, diferente não, mas o entendimento de que não é nós. Eu, personalidade, o eu, espírito com E maiúsculo, não estive lá animando uma pedra, mas a minha energia crística que habita em mim esteve. Então, ela foi evoluindo até chegar onde eu estou, né, no caso. Eu imagino como se fosse assim, um ovo, o trigo, o açúcar e o óleo, para formar o bolo. Hoje eu sou o bolo, mas eu não era o ovo antes de ser o bolo. Né? Então, isso faz sentido para mim. E quem era o ovo? Era só uma energia. A própria energia vital, né? Que foi, como é que é? Não é energia vital, como é que é o nome mesmo, Marcos? Fluido cósmico universal, que foi passando pelo processo evolutivo. E aí animando esses corpos, né? E isso é milhares de anos. Aí no processo de formação das mônadas, onde essa consciência foi se desenvolvendo, essa percepção que eu tenho. E aí a gente foi amadurecendo. É como uma criança, totalmente inconsciente, instintiva. Depois ela vai, né, desenvolvendo ali um processo. E a parte animal, ela pode ter esse elo perdido aqui no planeta Terra, mas em outros planetas, essa fase da transição da alma
do animal para o homem, ela acontece. Interessante isso que você falou. Eu entendo assim também, Dani. Eu entendo assim, porque acho que uma vez a gente estava conversando sobre isso, né? Um, um espírito que anima um cachorro, por exemplo. Enfim, ao longo de milênios, que esse espírito retorna essa mônada dos cachorros, o cachorro foi se domesticando, né? Então ele foi adquirindo características mais próximas aos seres humanos, né? Uhum. Então, à medida que ele vai retornando essa mônada, ele vai trazendo essa experiência para a mônada, né? Que vai transmitindo isso para os outros espíritos. A impressão que dá é que é assim, né? E vai havendo um crescimento. E da mesma maneira, com o ser humano, né? Que Uhum. retorna, enfim, alguns acreditam que veio de Deus, que saiu de um lugar comum, que vem, passa pela experiência e retorna lá para essa mônada, enfim, e leva um conhecimento e vai evoluindo dessa maneira. Né? Eu tenho essa percepção também da somatização, como células que vão amadurecendo, né, e vão gerando outras, e vai tomando forma, e uma vai agregando, e um conhecimento unindo ao outro, e assim a gente vai se tornando espírito de E minúsculo com E maiúsculo. Que aí Nossa, eu queria tanto estudar sobre isso. Não tem um livro que fale especificamente sobre isso, vocês conhecem? Eu acho que eu estudei na Gênese. Isso. Vou procurar. Eu não tenho certeza, mas acho que foi na Gênese. Foi em alguma obra básica, quase veio na minha cabeça a Gênese, acho que foi. Então, a gente vê nesse formato dessa transição, que não é do dia para a noite, que leva milênios, né? Mas que essa energia que habita vai evoluindo, ela vai angariando experiência, por isso da experiência, né, da própria lapidação e do contato e o passar por todos os reinos, tanto que se a gente for olhar biologicamente, nós temos todos os reinos dentro da gente, né? No sentido biológico. Então, mas aí, como fala a Piscis Sofia, que a gente veio da luz, nós já viemos do 13º, 12º, mas como individualidade, essa que eu fico em dúvida. É que assim, deixa eu tentar explicar como que eu percebo, tá? É como se, não é que é quando ela fala eu vim da luz, é que ela é um fragmento da própria luz. A luz é como se fosse Deus, o todo, a energia do todo da criação, né? Então ela é um fragmento de Deus, é como se nós também, uma pedra é um microfragmento de Deus que vai evoluindo energeticamente, porque ela não tem consciência, não é isso? E ela vai se somatizando e crescendo. Então, é nesse sentido. Em essência, todos, absolutamente todos, somos luz, porque nós viemos da mesma fonte. Expliquei alguma coisa? Tá, entendi. Mas e a individualização, quando que se dá? Quando a gente vai se tornando espírito com E maiúsculo e vai se tornando ser o indivíduo mesmo. A Joana fala da individuação, né? Quando eu vou tornando consciência. Imagina a criança quando ela está naquela fase que ela ainda é instintiva, ela não reflete, ela começou a refletir, ter discernimento. É como se o espírito também, ele tivesse, imagina, a própria fase ali de transição do animal para o hominal. Alguns animais, eles já têm essa pitada de individualidade. Eles já sabem se comportar, eles já sabem que um é outro, né? Já tem o processo, mas ainda é muito instintivo. Eles agem por instinto, mas já tem fragmentos de individualidade. E esses fragmentos de individualidade vão se tornando fragmentos de autopercepção e autoconsciência e vai crescendo, amadurecendo enquanto espírito. E para isso habitando corpos diferentes, né? Começa lá, sei lá, nas pedrinhas, a energia, e ela vai habitando corpos cada vez mais
adaptados para essa evolução consciencial. Por isso que eles falam de espíritos coletivos, por exemplo, os peixes, né? Em algum momento dessa jornada, ele deixa de ser coletivo para ser individual, e nesse individual também tem um processo de conscientização até um dia poder passar para o hominal ou para o animal superior, sei lá, Exatamente. que ponto do caminho. E é muito lento e é uma somatização. E alguns ficam mais estagnadinhos por algum motivo, talvez na fase inconsciente não, mas quando a gente começa ali no instintivo mesmo, instintivo consciência, hoje na humanidade a gente não tem, felizmente, tanta representação disso, mas na era medieval a gente vivia basicamente como bicho, né? Algumas pessoas. Então, o instinto falava muito mais do que a consciência. Hoje, a gente está mesclando. A gente vive muito do instinto, mas não da consciência superior, da consciência reflexão, né? De se tornar consciente. Então, nós já estamos nesse meio do caminho, desenvolvendo essa percepção. E assim a gente vai indo. Até que daqui a pouco a parte instintiva, ela não é mais tão necessária, porque a gente já vai tomando conta de si mesmo de uma forma essencial. Eu agradeço a explicação, porque eu estava tendo um entendimento errado. Para mim, parecia que Sofia estava falando, olha, você já era um ser de luz, de 13ª dimensão lá, e um belo dia você resolveu passear pelo universo e cair nos níveis mais inferiores da criação e perder sua consciência. Daí, Ana, é como se a gente retrocedesse, né? É aquela ideia do retrocesso. Então. Vou reencarnar, já sou humano, vou reencarnar em animal. Só que daí a gente tem que lembrar daquela questão do ciclo. Então, Jesus e todos nós saímos de um ponto. Todos nós viemos desse mesmo lugar. Esse ciclo vai levar a gente àquele mesmo ponto. A gente vai voltar para o mesmo lugar de origem. É o próprio ciclo do tempo. Então, ela saiu da onde ela vai voltar, assim como nós saímos da onde nós vamos voltar. Ou seja, nós saímos do amor para ir em direção ao amor. E aí a gente vai ter os nossos trancos e barrancos no meio do caminho, que foi o que aconteceu com Sofia. E a gente tem que lembrar que é uma história simbólica que nós podemos pegar e adaptar para vários momentos da nossa encarnação e da nossa existência como um todo também, né? Então, é uma simbologia do tudo que pode acontecer ali, né, traduzida dentro da trajetória, digamos assim, de Sofia. Mas é uma percepção interessante de se ter, porque isso aí é o que dá sentido em muita coisa, né? Bacana. Bom, algum comentário? Alguém bugou aí alguma coisa? Discorda da minha visão, da perspectiva? Podem falar. Eu tento sentir, eu acho que a teoria, ela é difícil da gente assimilar, sabe? Como que a energia que me habita já habitou uma pedra. Se a gente for pegar, né, o beabá da coisa, é complicado. Mas se a gente for sentir esse processo, acho que fica mais fácil de compreender. Isso, então, parar aqui o compartilhamento e anotar onde a gente parou, porque senão eu me esquecerei. Ixi. O próximo é a Maria falando. Próximo estudo. Certo, gente? Então, estava com saudade. Tchau, tchau. Tchauzinho. Até a próxima semana. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.
Parar a gravação.